TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva desta segunda-feira, dia 4 de junho, está no ar. E a gente começa o primeiro bloco já com a entrevista do dia na quinta-feira. Será lançado um livro bem bacana, contando a história de vários craques que fizeram história no futebol potiguar. E quem está aqui conosco, nosso colega de ofício, Dionísio Oteda. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para falar sobre a publicação. Bacana, não é, Hugo? Tudo bem? Boa tarde. Como passou o fim de semana? Muito bem, Maroca. Foi feriadão, bem, né? Feriadão, aproveitando, né? Deu para aproveitar. Dionísio, então será lançado na quinta-feira o Almanaque da Redonda. Você conta a história de vários craques. Desde quando? Qual foi esse período que você pesquisou, que você conta esses feitos no futebol? Isso, eu fiz um recorte contemporâneo, né, das últimas praticamente 3 décadas, seria de 90 para cá. E não somente desses jogadores que apareceram aqui, que surgiram aqui, que brilharam aqui, fora do estado e fora do Brasil também, mas aqueles que vieram de outros estados que fizeram história aqui também, depois brilharam também pelo Brasil e pelo mundo afora. É um recorte contemporâneo de 90 para cá, já que é mais ou menos o perfil do torcedor que está hoje indo ao estádio, a memória mais próxima do torcedor, que tem lembrança de 10 anos, de 15, de 20 anos atrás, de grandes nomes, de grandes campeonatos. E também eu conto a história desses campeonatos, porque eu não poderia citar esses perfis, me debruçar sobre esses jogadores, que são 64 no total, sem contar também como foram aqueles campeonatos que eles disputaram aqui na época. Então, tem um levantamento estatístico, histórico também, de 29 campeonatos potiguares, de 90 até 2018. Dionísio, boa tarde. E você lança esse livro aí num momento não tão bom para o América, o ABC numa Série C, não deveria estar numa Série C. Agora eu queria saber quais são os pré-requisitos, quais foram os pré-requisitos para você selecionar esses atletas aí. Muito bem, esse momento que o futebol potiguar vive hoje, o América está na Série D com dificuldades para voltar para a Série C, o ABC está numa campanha boa, mas está na Série C lutando para voltar para a B, onde estava até o ano passado. Mas isso são recortes que acontecem, né, na história do futebol, já passamos por momentos bons e também tem os momentos ruins, mas a ABC e a América são clubes que têm 103 anos de história, já se recuperam e estão aí novamente em divisões acima. O pré-requisito, né, como você disse aí, que eu utilizei foi o seguinte, para estar nessa publicação tinha que ser um jogador que tivesse marcado história no seu clube, aqui seja ABC, América, ou que tenha marcado também fora do Brasil ou do estado e que seja potiguar. Então, por exemplo, tem muitos aqui que a maioria foram campeões, foram artilheiros, deixaram marca, se não também como xerifes, né, como eu digo, como guerreiros, muitos que ganharam aqui apelido de paredão, né, e outros. Então, tem que ter marcado história no futebol potiguar. Primeiro foi esse. E depois da história tem que ter também conteúdo para que você possa contar, entendeu? Embora tenha jogadores aqui, que é emblemático, que fizeram poucas partidas, mas tiveram carreiras brilhantes, são potiguares e outros que jogaram fora aqui, mas jogaram poucas partidas, mas são lembrados até hoje, 20 anos depois, entendeu? Como o caso de Geraldo, de Reinaldo Aleluia, né? Jogaram apenas uma temporada pelo ABC, no caso, mas marcaram profundamente. Naquela Copa do Brasil, né? O ABC chegou longe, né? Isso, 2000, no caso de Reinaldo Aleluia, no caso de Geraldo, esteve aqui em 98. Livro que tem a história do Erivelton, né? O motorzinho que foi apelido dado por Geninho. Esse é um dos jogadores mais recentes, digamos assim, da história do futebol aqui do Norte Rio Grandense, porque você aborda várias décadas, né? Esse é dessa leva mais recente? Não, digamos, por exemplo, você tem Erivelton, que está hoje no ABC, já tem mais de 150 partidas pelo Alvinegro, marcou o gol do acesso de 2016 também. Você tem o Leandrão também, que é um dos artilheiros da história do ABC também, tem uma identificação muito grande com o clube. No América você tem Cascata, que brilhou nas duas camisas, né? Cascata hoje muito identificado com o América, tem mais jogos pelo América, mas ele conquistou 2 campeonatos estaduais pelo ABC, foi campeão brasileiro pelo ABC, fez parte de um time também que marcou época. Você tem o próprio Erivelton, como a gente falou aqui, que mais contemporâneo, mas teve Rodrigo Pimpão, que passou recente pelo América, o saudoso Arthur Maia também. Ou seja, teve muitos atletas, Lúcio Flávio, Jones Carioca, entendeu? Nos últimos anos também tem muitos representantes. Agora eu quero... Vaná. Quero saber se tem atletas também de outras equipes, além do ABC e do América, do Alecrim ou do Corinthians de Caicó. Isso, tem sim. É claro que em menor número,
Mas, por exemplo, atletas que brilharam por ABC, América ou por um dos dois, que também fizeram história no interior, como Cícero Ramalho. Entendeu? Aquela Copa do Brasil que o Baraunas eliminou o Vasco, né? Eliminou o Vasco em São Januário, ano de 2005. Depois de 2006 fez grande campanha, já ele com 42 anos de idade. E eu vi no título ali que tem um trocadilho, né, com o Cícero Ramalho. Sim, porque na verdade o Cícero Romário, né, e com fome de gols, aquela foto famosa, emblemática, que é de Frank Marconi, dele comendo a bola, porque ele já quando o Cícero ganhou notoriedade, Cícero que é moçoroense, mas brilhou também no futebol da Tunísia e da África do Sul também, né, poucos sabem, e no futebol cearense também pelo Quixadá. Então foi um artilheiro com várias camisas e marcou época no América, consegue um acesso no América, mas depois quando não fica no América em 97 e tal, problema de peso, justamente que sempre o perseguiu, ele vai para o futebol moçoroense e marca a história novamente no Potiguar e no Baraunas. E depois já velho, com 42 anos, ele faz aquela Copa do Brasil formidável que vira notícia nacional, conhece Romário, e daí ganha também o apelido de Cícero Romário, porque o Romário ficou impressionado com o futebol dele, um cara com 42 anos, joga o que ele jogava, ele realmente era um baita jogador. E fora de forma, né, naquele jogo ali. Mas se você for analisar assim... Cícero até quando, peso, né? Os torcedores mais antigos lembram que até Cícero, quando era novo, e estava no América em 96, naquela campanha do acesso, ele era reserva, o América jogava com Vanderlei e Zé Ivaldo. O biotipo já era... Ele já era forte, ele sempre foi. E um caso curioso que está contado aí no livro, que ele sai de férias em 96, o América sobe para a Série A. Quando o time se reapresenta em janeiro de 97 para começar os treinamentos, o treinador era Ferdinando Teixeira, tinha sido o acesso, e Cícero volta assim, 12 quilos acima do peso, né? E ele não consegue entrar em forma, não consegue, tem muita dificuldade para perder peso, perde uma parte, mas não consegue e acaba sendo dispensado. O peso foi o grande empecilho da carreira dele, mas um baita jogador. Como é que foi feita essa sua pesquisa? Porque tem essas histórias, essas curiosidades. Eu sei que você passou muito tempo no jornalismo esportivo, então já tem as ideias na sua cabeça, né? Mas como é que foi o trabalho de busca de fotos, acervo? Isso. Não se faz uma publicação dessa envergadura sem você contar com parceiros, né? Então, na parte da pesquisa, das fichas dos jogadores, de levantamento de curiosidades, para me subsidiar, eu contei com o Marcos Trindade, que é hoje o maior pesquisador nativo do futebol potiguar. Eu digo porque eu digo nativa, que o maior pesquisador do futebol potiguar é meu sogro, Everaldo Lopes, mas que já está aposentado, 88 anos de idade e não está mais nativa. Então, Marcos Trindade é que vem tocando esse trabalho hoje em dia, fazendo um grande trabalho de pesquisa. E o repórter que me ajudou a gente pesquisar, se debruçar e nas reuniões e tudo, foi Fábio Pacheco, né, que trabalhamos junto no Diário de Natal, eu trabalhava na Tribuna também, depois fui para o Diário. E ele é mais ou menos contemporâneo, temos a mesma idade, o mesmo tempo de profissão, começamos na mesma época e vivenciamos os mesmos campeonatos, as mesmas viagens, América na Série A, Copa do Nordeste, campanhas históricas. Então ele é um cara que tem mais ou menos também o perfil de saber o que eu queria, então dividimos também esse trabalho, porque você escrever sobre 64 jogadores e 29 campeonatos não é fácil. Não é fácil. Agora, de onde surgiu essa ideia de escrever esse livro aí? Você já trabalhou, né, com jornalismo esportivo por muito tempo, desde 94. Ainda trabalha. Se não me falha a memória, ainda trabalha. E de onde partiu essa ideia? Eu queria fazer uma publicação esse ano voltada para o futebol potiguar, mas aproveitando o mote de Copa do Mundo, né? Eu tinha feito em 2014 o Almanaque da Redonda, só que voltada para a Copa do Mundo aqui em Natal, com as seleções que passaram aqui. Porque embora a gente ficou com aquele trauma de Copa, das obras, desses escândalos de tudo, mas os jogadores que passaram em Natal em 2014, você pode ter certeza que eles nunca mais na história do futebol mundial vão passar aqui. Porque aqui esteve Pirlo, aqui esteve Luís Soares, aqui esteve Cavani, aqui esteve Eto'o, aqui esteve Buffon, entendeu? Então os grandes craques do futebol mundial até hoje passaram aqui em Natal naquela Copa do Mundo. O próprio Honda, né, do Japão. O próprio Honda do Japão. Então você teve grandes nomes que passaram aqui. Isso me levou a fazer em 2014, voltada para isso. Mas eu não poderia fazer agora em 2018 sobre Copa do Mundo na Rússia, que é muito distante da gente, embora todo mundo está começando a viver o clima de Copa. Então fui buscar no futebol potiguar um recorte contemporâneo nos últimos 29 anos, no caso, para trazer para o torcedor que hoje está, digamos assim, ávido por relembrar coisas de um passado recente. E é uma galera que está frequentando, né, Mário, os estádios, tal, que acompanha, né, o futebol. Isso, porque quando você tem muitas publicações de qualidade e publicações que marcaram época, são lendárias, do meu sogro Everaldo, de Rubinho, de muita gente Alberi, legal, entendeu? Sim, que fala justamente sobre Alberi, sobre os grandes ídolos, né? Ivan Xavier, Elcio Jacaré, Pancinha, Jorginho. Mas quando você fala de situações dos anos 60, 50, 70, 80,
a maioria desses torcedores já não estão mais frequentando o estádio ou é muito distante. Então o perfil do torcedor que está hoje indo ao estádio, que está acompanhando, está se estressando com o seu time ou se emocionando, é um pouco mais jovem, né? Então eu fui buscar nesse perfil dele o perfil da publicação. Alguma história lhe surpreendeu? O nome, vários nomes são conhecidos, né? Mas pesquisando a fundo a história, o perfil, quais times passaram, cada atleta, teve algum que lhe surpreendeu, que você nem imaginava que esse atleta pudesse passar por isso? Teve algumas situações quando a gente vai fazendo, eu quando vou escrever, eu fazendo no meu escritório a linha cronológica, né? Do tempo, dos jogadores, para ir acompanhando, para ir pensando na sequência de edição. Muitos fazem isso. E porque são muitas páginas, né? Você se perde se você não estiver na sua frente. E eu estava vendo como os jogadores que brilharam por ABC brilharam pelo América ou vice-versa. Ou seja, o torcedor tem aquela coisa, né, de querer disputar a alma do jogador, né? Na verdade, o jogador é profissional, ele pode ter identificação com aquele clube, mas na verdade muitos marcaram história nos dois. A citar: Jorge Pinheiro subiu com o América em 96 para a Série A, mas em 97 vai para o ABC e é bicampeão no ABC, 97 98, que foi que sacudiu o mercado. Era o principal jogador, o goleiro, o cara que foi o paredão, que fez defesas históricas, em menos de um mês se transfere, né, para o ABC e é bicampeão e marca a história. O próprio Leonardo, artilheiro da Copa do Nordeste, juntamente com aquele ataque com o Rogers, né, Leonardo, quem não lembra, ele se transfere para o ABC depois e ele é ídolo no ABC, mais de 50 gols marcados. E próprio Cascata, Flávio Boaventura, quantos jogadores marcaram história no Renatinho Potiguar, desculpa. E a outra foi de Barata, né? Barata, que hoje é auxiliar técnico de Roberto Fernandes no Santa Cruz. Barata tem 104 gols marcados na Europa, em 6 temporadas que ele jogou pelo Tenerife, pelo Braga e pelo Mérida. Ou seja, um Potiguar que marcou 104 gols na Europa em 6 anos, dá praticamente uma média aí de 17 gols por temporada, que é uma coisa impressionante até hoje, e um Potiguar que marcou 104 gols na Europa não é brincadeira, né? É um recorde, uma coisa impressionante que ele marcou. E o outro, para fechar, foi de Matusalém, né? Olhando aqui a carreira de Matusalém, que Matusalém saiu daqui menino, né, da Zona Norte, e aparece no América na base, mas não joga pelo profissional, é transferido para o Vitória, Seleção Brasileira Sub-17, Sub-18, Sub-20, e depois vai para o futebol da Europa e joga nos principais times da Europa, joga na Lazio, joga no Brescia com Roberto Baggio, joga no Shakhtar Donetsk, no Atlético de Madrid, no Saragossa, no Sevilha, ou seja, uma trajetória impressionante de um Potiguar aqui da Zona Norte. O que é que faltou para o Matusalém, Dionísio? Que gastava a bola o Matusalém para chegar numa seleção brasileira principal, vamos lá falar. A carreira dele foi bem sucedida. Foi bem sucedida, financeiramente, inclusive, mora na Itália. Eu acho que foi muito tempo fora do Brasil e talvez quem estava no comando entendeu que questões extracampo, né, foi que tem afastado um pouco, mais que ele, que sempre foi craque, foi. Isso, para a gente encerrar nossa entrevista, haverá algum evento de lançamento do livro? Quem quiser lhe prestigiar, comprar a edição do seu livro? Muito bem, quinta-feira agora, né, dia 7, na ABB, a partir das 18 horas, estarei lá fazendo a venda, o lançamento, para os amigos, aqueles torcedores que gostam de futebol potiguar. Vai ter um sonzinho de Chico Beethoven, meu amigo irmão Beethoven Jubileu, também da área cultural, aí também se fazendo presente. E estarei lá esperando todo mundo, custa R$50, a partir das 18 horas, até o último torcedor, vamos ficar lá. Uma boa leitura, uma boa música e um momento para confraternizar. Com certeza, e também resenhar, muitos jogadores vão. Cascata me falou que vai, os Renatinhos Carioca Potiguar, Erivelton, Leandrão, né? E da turma antiga Moura, Mota, Egito vai também, Ivan, Silvio Madonna, Tessi, então vai muita velha guarda. Foi um encontro bacana, agradeço demais, Dionísio. Até uma próxima com mais publicações que assim eu espero. Depois que eu me recuperar dessa, eu vou tentar escrever outra. Tá certo. Bom, e nós não terminamos por aqui, vamos a um breve intervalo e voltamos já para falar sobre a rodada do fim de semana, como os times potiguares, como foi o desempenho, quem marcou gol, quem perdeu, aquela resenha de futebol que a gente sempre faz aqui. Então não saia daí que a gente volta já, é um minutinho só. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E
junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora a gente fala sobre a ABC jogando em casa no Frasqueirão. O ABC derrotou o Náutico de Pernambuco por 2-0 em jogo válido pela 8ª rodada da Série C do Brasileiro. Os gols foram marcados por Vitinho e Igor Leite, aniversariante do dia. E com a vitória, o Alvinegro chegou aos 14 pontos e permanece na 3ª colocação do Grupo A. Só lembrando que a próxima partida do ABC será no domingo contra o Atlético fora de casa no Estádio Florestão. E agora a gente vai ver os lances da partida. Pois é, Mara, o ABC aproveitando aí o seu mando de campo, mais uma vez, são 15 jogos, aí o gol do Igor Leite, o zagueiro do Náutico vacilou, marcou bobeira, e o Igor que vem decidindo aí as partidas, aparecendo bem como elemento surpresa pelo lado direito. Já no segundo tempo, o Vitinho, que entrou, né, foi uma ótima alteração aí do treinador Ranieri, entrou ali pelo lado direito, sempre dando apoio, soltou a bomba de perna direita, né, aparecendo bem ali por esse setor de campo, dando opção junto com o Igor Leite, com o próprio Marco Júnior. Na verdade, o ABC muito equilibrado, Mara, entre os 3 setores, defesa, meio campo, ataque, com os jogadores trabalhando bem essa bola, mais uma vez, homens que na verdade tanto marcam quanto atacam, que é o caso tanto do Marco Júnior quanto do Guedes. Né? Tem o Pedra ali fazendo a cabeça da área, vem trabalhando muito bem também, dando essa consistência defensiva à equipe do ABC. Dessa vez, faltou um pouquinho mais de ousadia pelo lado esquerdo do ABC. O ABC vinha utilizando mais, acionando mais os homens que jogam pelo lado direito, o caso do Areis, o Vitinho que entrou no segundo tempo, o próprio Igor Leite, Marco Júnior entrando mais pelo lado esquerdo do campo. Há de salientar, na verdade de elogiar a atuação do jogador Leandrão, que não fez gol, mas foi eficiente nas assistências, no trabalho de marcação. Por alguns momentos o Leandrão até recompôs, voltando, fechando a segunda linha do meio campo, voltando, trabalhando também coletivamente, sem a posse da bola, o que é importante, dando assistência. Então o ABC, mais uma vez, muito bem taticamente, trabalhando bem essa bola com o Igor, na verdade senti um pouquinho a falta do Danley na zaga, mas era um jogo importante, o Náutico vinha ali tentando sair dessa zona, né, tentando, na verdade, se distanciar da zona de rebaixamento, e o Náutico é uma equipe qualificadíssima, né, participou de primeira divisão várias vezes, então ótima vitória do ABC, que agora fica empatado com o segundo colocado, e enfrenta aí o Atlético Acreano. Vai ser mais difícil? Vai ser mais fácil? Mais fácil, né? Ou não tem jogo fácil. Ou não, porque o Atlético Acreano joga hoje, né, contra o Globo. O jogo vai ser fora de casa do ABC, no caso, contra o Atlético Acreano. Mas o ABC vai jogar no Acre, fora dos seus domínios. Então é importante também a equipe alvinegra pontuar fora dos seus domínios. Lembrando que eu falei aí, são 15 jogos, 14 vitórias do ABC esse ano no Frasqueirão, né? Perto da torcida, perto dessa atmosfera que acaba contagiando os jogadores, e é impressionante, Mara. Como sempre o ABC consegue aí um gol, uma assistência, mesmo que vença por 1-0, 2-1, no Frasqueirão é certo que ele consegue aí esses 3 pontos. Então isso é importante para essa caminhada, porque sobem 4. São 4 as equipes que conseguem essa classificação para o mata-mata. Então é importante o ABC, independente de ficar em primeiro lugar, segundo, terceiro ou quarto, conseguir ficar aí entre essas 4 equipes para fazer esse mata-mata. Se ficar em primeiro ou segundo é melhor, né? Porque faz o jogo de volta em casa. No máximo, na 4ª posição do G4. Na verdade o que vale, Mara, é o ABC conseguir ficar nesse G4 para chegar no mata-mata. A gente lembra aí do Fortaleza, tradicionalíssimo Fortaleza, que por várias vezes ficou aí na Série C, se classificando em primeiro lugar do grupo, e quando chegava no mata-mata acabava perdendo aí, frustrando os milhares de torcedores do Fortaleza, né? O jogo de volta fazendo em casa, mas não dava certo. Então, é melhor você ficar em quarto e conseguir avançar do que ficar em primeiro e morrer na praia, né? Passo para o América? Pode passar. O América deixou escapar o jogo diante do Imperatriz e perdeu por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Júnior Chicão de pênalti para o time maranhense. Então, vamos ver como foi o jogo. Esse foi o único lance do América no primeiro tempo, com o Jonatas, cobrança de falta. E aí o Imperatriz chegando, apostando nesses cruzamentos pelo lado esquerdo. O América sofrendo bastante com essas investidas aí da equipe do Imperatriz. Nesse lance o juiz marcou um pênalti bem mandrake, na verdade.
O Negrete não cometeu essa penalidade, de todo modo o Júnior Chicão foi lá na cobrança, encheu o pé, colocou a equipe maranhense aí na frente. O América no segundo tempo tentou aí esse lance, mas na verdade de efetivo foi essa cobrança do Luiz Fernando, que a bola bateu na trave. E o jogo, na verdade, tecnicamente muito abaixo do normal, aí o Fred realizando essa defesa. Um jogo, na verdade, onde o América se portou de uma maneira muito inconstante em campo. Né? No primeiro tempo, o Imperatriz mandou no jogo. A verdade é que se o Imperatriz fosse uma equipe um pouco mais qualificada nas finalizações, o cenário estaria ainda pior para o América. Né? O sistema defensivo não funcionou, o meio de campo tanto não marcava bem, quanto também não criava nada, ataque nulo, né? Tanto com o Pardal, quando criava alguma coisa era pelo lado esquerdo, mas de todo modo não criou tantas oportunidades de gol assim. Se a gente for analisar, foram o quê? 90 minutos, 90 e alguma coisa minutos de jogo, e o América teve 2 chances perigosas, ou seja, 2 cobranças de falta, uma com o Jonatas no primeiro tempo, que a gente acabou de ver, e uma outra com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, que por sinal entrou no segundo tempo, a gente tem que... Eu não tenho para que passar a mão, né, na cabeça de quem fez algo errado. O Ney da Mata mexeu errado na equipe, né? Ele acabou tirando o Cascata, que não vinha tão bem na partida, mas é um homem que pode decidir. É um jogador que tem qualidade técnica e tem elementos, apetrechos, que podem aí dar um diferencial na América, uma assistência. É um jogador que pode estar sumido, Mara, na partida, pode estar sem aparecer. Mas num lampejo, numa jogada individual, ele pode colocar um jogador na cara do gol ou de repente finalizar, driblar um e abrir espaço e quebrar a defesa da equipe adversária. Então, Cascata foi sacado, entrou Luiz Fernando, muito burocrático, só tocando a bola de lado, se livrando da bola, na verdade. E o América pouco produziu. É preocupante esse cenário, porque agora vai voltar, tem um jogo de volta, né? E tem que vencer aí por 2 gols de diferença. Caso vença por 1 gol de diferença, cobrança de pênalti. Então vamos lá, recapitulando. O América perdeu nesse jogo de ida contra o Imperatriz, o placar magrinho, mas perdeu. Magrinho, mas perdeu. Na volta, no jogo de volta, qual é a vantagem para o América ou para o Imperatriz? Na verdade, a vantagem do América é fazer a segunda partida fora de casa, que era o que a gente estava querendo, que o América conseguisse essa primeira colocação do grupo. Mas, se o América levar um gol, ele tem que fazer 2 aí, porque na verdade não tem a questão do gol fora de casa. Até por isso, o Ney da Mata entrou muito precavido em campo. O Ney da Mata entrou para não perder. A verdade é essa. Ou se perdesse por 1 gol de diferença apenas, que foi o que aconteceu. A América tem que ganhar por 2 gols de diferença. Se perder por 1, disputa de pênaltis. Ou seja, haja coração para o torcedor americano. Exato. A gente vai falar bem rapidinho do Globo. O Globo entra em campo na noite desta segunda-feira contra o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão, lá em João Pessoa. O elenco será comandado por Igor César, velho conhecido já do Águia de Ceará Mirim, que retorna ao time. O treinador fica no lugar do Fernando Tonê, que participou de 7 jogos, alcançando 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aproveitamento aí faz a média 33,33%. E a gente tinha uma expectativa muito boa em relação ao Fernando Tonê, porque ele teve um campeonato estadual muito positivo no comando do Santa Cruz. Então a gente acreditava que o Fernando Tonê fosse dar certo, fosse da liga com a equipe do Globo, até porque ele trouxe alguns reforços do Santa Cruz, né, Mara? A gente a todo tempo frisando acreditava, essa questão. Acreditava, né? E a gente espera agora que com o Igor César no comando, que é um cara que conhece os bastidores aí do Globo, que tem glória já à frente do clube do Globo, possa chegar aí e tirar a equipe dessa situação incômoda que é a lanterninha, né, dessa Série C. Tem jogadores capacitados para tirar o Globo dessa situação. Né? Tem o Romarinho, tem o Eric, tem o Vanger. Ainda tem jeito? Tem jeito, não é fácil. Não tem para que a gente também enganar. Mas também o não é impossível. Mas né? não é impossível, a diferença não é tão grande. A rodada encerra, a última rodada do primeiro turno acontece no final de semana que vem. Então ainda tem um turno inteiro pela frente, a distância não é tão grande. Se o Globo focar, manter, na verdade, o espírito do ano, na verdade, retomar o espírito de competitividade do ano passado, né? Quando conseguiu acesso para essa Série C, de repente pode conseguir se manter nessa Série C. Verdade. E agora só uma última notícia para a gente encerrar o Câmara Esportiva. O Norte Rio Grandense, aclamado aqui no estado, o Ítalo Ferreira se destacou mais uma vez no cenário do surf internacional. O atleta foi o campeão da etapa de Bali, a 5ª do Circuito Mundial de Surf 2018 e assume a liderança do ranking mundial, seguido de outro brasileiro, o Felipe Toledo. A próxima fase da competição será no dia 2 de julho, na África do Sul. Então a gente aguarda uma nova vitória do Norte Rio Grandense, o Ítalo Ferreira,
que já é tão aclamado aqui no estado. E mais uma vez ele honrando, né, o Brasil, o Rio Grande do Norte, representando muito bem o nosso povo, né, Mara? A gente fica muito feliz aí por esse resultado. E o bom é a dobradinha, né, de brasileiros, o Felipe Toledo em segundo, o Ítalo liderando o ranking, o Gabriel Medina está em quinto, não está no top 3, mas está lá. Está pertinho, né? Está pertinho. Pois é, mas a gente espera que não tome o lugar do Ítalo, né? Sim, e o Ítalo fique na frente, sempre no comando ali. Sempre, a gente torce pela prata da casa. Bom, e a gente encerra o Câmara Esportiva desta segunda-feira. Até amanhã, Hugo, se Deus quiser. Até amanhã, Mara, tamo aí. Agradeço demais a sua companhia, uma ótima segunda, excelente início de semana. Até amanhã, 1h20 da tarde. Tchau.